Hoje é dia 29 de julho de 2013. Eu sou o professor Pedro Lairioi, do Dominó de História. Vou fazer uma breve interpretação entre a queda de Carlos X na França e a queda de Dom Pedro I, que abdicou um ano depois, 1831. Rapidamente passando pela França, antes de vir ao Brasil. A França era uma monarquia constitucional logo depois da Revolução. Depois virou uma república, virou um império com Napoleão I, virou uma monarquia com os Bourbons, de tendência absolutista, trocou de rei para a monarquia da família Orleans, de origem burguesa, passou por uma segunda república com o sobrinho de Napoleão, o segundo império com o sobrinho de Napoleão, que virou Napoleão III, e depois passou a ser uma terceira república em 1870. Vamos ver o que aconteceu no Brasil, mais ou menos no mesmo período. Olhando a história do Brasil através das suas constituições. A primeira constituição, ela era outorgada, a da monarquia constitucional, por isso ela está com o fundo amarelo. O que aconteceu? Houve uma união Estado e Igreja. A segunda Constituição, a de 1891, é a da República Velha, ou República Oligárquica. O que aconteceu com essa Constituição? Havia o voto, eleição de bico de pena, e o voto fantasma, porque não havia justiça eleitoral. Depois disso, em 1934, começou a República Nova, depois da Revolução de 30. Quais são as novidades da Constituição de 34? O voto feminino, o voto secreto, a jornada de trabalho de 8 horas e a bancada de deputados classistas. 40 deputados, dentro de um congresso de 280 deputados, vinham a ser os representantes das classes trabalhadoras. Patrões, empregados, profissionais liberais e funcionários públicos. Depois veio a ditadura do Estado Novo. De novo, uma Constituição outorgada. O que aconteceu nesse período? Aconteceu que o Estado havia administrado uma relação com os sindicatos e os pelegos eram quem representavam os trabalhadores. Porém, os pelegos eram escolhidos pelo Ministério do Trabalho. Quando caiu o Estado Novo, em 1946, começou a República Populista. Essa foi a única Constituição das republicanas que teve a participação do Partido Comunista em 46. O Partido Comunista foi criado em 22 e foi transformado em legal naquele momento, fez uma intentona em 35, ficou legal durante um ano e um pouquinho, em 46, e voltou à legalidade em 88. Após a queda do Estado Novo, então começou a República Populista, que vai durar até 64, e em 67 uma Constituição outorgada dos militares. O que eles fizeram? Fizeram muita coisa. Primeiro fizeram o AI-2, que transformou a eleição presidencial em indireta. Depois fizeram o AI-5. Bom, o AI-5 é tudo de pior que alguém pode imaginar em termos de Estado de Direito deixar de funcionar. Então, houve duas constituições. A de 67 botou o AI-2 para dentro, foi a ditadura militar. E a de 69 botou o AI-5 para dentro, foi a ditadura terror. O que aconteceu nesse período? Muita tortura. E, em alguns casos, esse aqui bastante famoso, uma pessoa que morreu enforcada, porém com o corpo encostado no chão. Foi o jornalista Vladimir Herzog. Por último, veio a Constituição do período da redemocratização. Quais são as novidades dessa Constituição? Primeira coisa, isso é uma impressão digital, é o voto do analfabeto. Segundo, dentro da família, homem e mulher passaram a ter as mesmas responsabilidades e deveres. Antes, o homem sempre tinha o pátrio poder e a mulher só secundariamente tinha num caso de separação ou de viuvez. Também foi estabelecido que onde houvesse 200 mil eleitores e um candidato não conseguisse 50% mais um das vagas, haveria segundo turno, numa cidade, ou no estado, ou no país, se for o caso da presidência da República. Então, nós analisamos que passamos por 8 constituições, 4 outorgadas, uma do Império, uma da ditadura Vargas e 2 da ditadura militar. A França também passou por grandes modificações, lembrando que ela passou de república para império, para monarquia, monarquia, república, segundo império e terceira república. Por último, o curso Dominó de História, ele está lançando, dia 7 de agosto,
o intensivo que prepara para a URGS. Aqui um exemplo dos conteúdos que estão nas provas e constam nos livros. A URGS, desde 2007, faz provas de 25 questões. Cada questão é 4%. Em 2013, 22 questões eram iguais aos 4 livros, 88% de similaridade. A mesma coisa no ano de 2013. 2011 e 2009, 25 questões da prova, ou seja, todas 100%, eram igual a dos livros. 2010, 2008 e 2007, 23 questões eram igual aos livros, 92%. Você pode fazer uma visita, conhecer os livros, conhecer o curso. Aproveitando para avisar que no YouTube estão disponíveis a aula de Brasil Colônia, capítulo 1, capítulo 2, Idade Moderna, capítulo 1 e 2, a aula de Brasil Império, e aproveito para lembrar o nome da nossa fanpage. Obrigado.